Então vamos começar. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, mais uma noite onde nós estamos aqui tentando entrar em contato com os bons espíritos, com bons pensamentos, onde nós, através dos bons pensamentos, nós esquecemos os maus pensamentos. Então nós sabemos que os bons espíritos sempre estão com boa vontade. Nós é que, às vezes, fica assim meio difícil, mas com fé no Senhor nós vamos alcançar. Possamos ajudar os bons espíritos, não muita coisa, mas se for de nosso alcance, nós estamos aqui com muita humildade, oferecendo ajuda aos bons espíritos. Então, também queremos aqueles irmãos que desencarnados que quiser participar com nós, também para o estudo, principalmente aqueles que estiver com boa vontade, e todos eles serão recebidos, mas na seara de Deus, os que têm mais boa vontade será mais bem recebido, porque Deus espera por nossa vontade. Então aquele que tiver com mais vontade ainda será mais bem recebido. Não é porque seja melhor, é porque Deus está esperando a nossa vontade. Então aquele que tem mais vontade, com certeza está mais bem visto. É igual a fé. Quem tem um pouquinho de fé já é alguma coisa, e quem tem muito, melhor ainda. Então, nós estamos aqui preparando para ter fé, para ter humildade, compreensão. Então, desde já, o irmão vai ler uma parte do Evangelho ou de um outro livro que os bons espíritos escreveu, nós vamos comentar. E assim vai dar tudo certo, que a paz de Deus esteja com todos, que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Nós estamos estudando a 7ª parte do livro O Homem Integral, já no finalzinho desse capítulo 31, Planificação Interior, cujo título é Leis Kármicas e Felicidade. Nós já começamos ele na semana passada e vamos concluir ele hoje e, quiçá, entrar na 8ª parte, que é o homem perante a consciência. Na semana passada eu li essa parte aqui, né, mas não fizemos muitos comentários porque o nosso tempo já estava terminando. Então foi feita a leitura dele e um pequeno assim comentário, né? Ela começa aí falando sobre as leis kármicas, que ela gera uma economia, né? Economia, quando a gente fala em economia, a gente lembra do crédito e débito. Então ela fala em ações meritórias e ações comprometedoras, né? Essas duas atitudes, duas ações, dois tipos, né, de ações que nós atuamos, elas podem trazer consequências. Podem não, com certeza trazem consequências. Senão Deus não seria justo. Então todos vivemos o resultado dessas ações meritórias ou comprometedoras. E ela lembra mais que o fatalismo kármico é a felicidade. Nós somos criados por Deus para atingir a felicidade humana. Um dia a gente, como diz a música, né, todos nós seremos anjos, um dia todos nós seremos felizes, depurado, livre, perfeitamente integrado na consciência cósmica. Mas no momento nós estamos nesse alto e baixo, né? Oscilando, baixo, alto, baixo, alto. Ela fala aqui, ó. Então nós estamos com aparência dissonante. Uma hora alegria, outra hora tristeza, uma hora saúde, doença. E isso faz parte da nossa caminhada. Foi lembrado no início desse capítulo, né, que essas oscilações elas são necessárias, né?
elas nos motivam, né? Quando a gente encontra dificuldade, desafios, e a gente encara como desafio, a gente se sente motivado a caminhar, a avançar, né? Então a gente vai conquistando, né, um próximo passo, né? Vai melhorando cada vez mais o nosso caminhar, né? Então a gente precisa trabalhar essa questão da posse, né, do apego, as aspirações íntimas, buscar o equilíbrio, como já foi dito bastante, digerir aquilo que é desagradável, né, não simplesmente não ficar rejeitando ou se torturando, né, se culpando, mas processo de vigilância e procurar digerir para conquistar o tal do amadurecimento psicológico. Ela sempre nos lembra que nós ainda somos criaturas na infância dessa evolução. E o que nos impede justamente de avançar para a felicidade é essas questões que nós mantemos dentro de nós, de apegos, de querer viver as coisas materiais, né? Valorizar mais do que as coisas espirituais. Quando a gente conquistar um amadurecimento psicológico, nós vamos conquistar uma felicidade. E ela diz ainda que nós podemos ser felizes, né, agora, né? Ter uma felicidade possível. E o Livro dos Espíritos também lembra isso, né? Nós podemos ser felizes tanto quanto o vivenciar aqui, né, na Terra nos propicia isso. Então nós podemos gozar de alguma felicidade, a tal da felicidade possível, né? Quando a gente percebe, né, a ilusão do apego, da posse, né, querer ter ausência de problemas. Nós sempre vamos ter algumas dificuldades, alguns problemas, alguns desafios. Faz parte da nossa vivência, necessária até para a nossa vivência, para nós crescermos. É isso. Achei interessante quando fala aqui das leis cósmicas, né? E quando fala das leis cósmicas, já nos mostra justamente que nós somos produto de uma construção ao longo de milênios, né? Que nós não sabemos a nossa idade, quantos milhares ou milhões de anos nós temos, nosso início, nós não sabemos. Mas só sabemos de uma coisa: nós viemos nos construindo há milhares de anos, isso nós sabemos. Quanto? Não sabemos. Então, as leis kármicas é isso, né? Essa construção nossa ao longo de toda essa caminhada. E a outra coisa que eu achei interessante, assim, que é muito legal, né? Que fala o fatalismo kármico da evolução é a felicidade. Olha a coisa mais bonita. Deus nos criou e tem uma fatalidade. Então é fato, é certo que nós vamos chegar à felicidade? Sim. E isso não tem retorno. Por mais que eu fale, eu não quero chegar à felicidade, mas vou chegar. Um dia eu chego. Eu posso falar, não quero agora, não quero, estou batendo o pé, não quero melhorar, não quero, mas nós fomos feitos para chegar à luz, né? Então vamos chegar. Então, não é porque não é aquele que quer ou que não quer, que queira ou não queira chegar lá. Todos vamos chegar. Todos vamos. Porque às vezes não queremos agora, passa 1000 anos, não queremos ainda. Nós vamos trabalhando, vamos melhorando, vamos estudando, vamos nos burilando, e chega o momento que a gente cai no conhecimento que o melhor mesmo é trabalhar para a evolução. Aí a gente caminha. E com essa caminhada, todos chegaremos lá, né? Então, é uma fatalidade, né? Que Deus nos criou. Eu diria assim, poderia dizer assim, Deus é como se fosse, quando fala fatalidade, fica parecendo Deus está obrigando, né? Mas na lei de Deus Ele nos criou e o nosso final, o nosso fim, né? Nosso
Fim não é no qualquer fim no sentido de acabar, não. É objetivo, né? Que o nosso objetivo é chegar lá, na felicidade, chegar na iluminação, né? Então, isso é todos nós, seja aquele que está errando mais, aquele que é chamado de espírito satânico, né? Porque tem aqueles espíritos tão atrasados que eles são chamados de espíritos satânicos, né, ainda, por exemplo. Mas todos esses espíritos também chegarão, né? Então, isso é uma fatalidade. Só isto. Ok. Agora, Barçanu, você quer fazer algum comentário? Vamos já para a próxima quadro. Deixa para a próxima. Então vamos ao próximo quadro. Esse é seu, né, seu Maurício? Inclusive é o finalzinho desse título 31 aí, do capítulo 31. Tá. Na sofreguidão da posse, o homem supõe que o apego às coisas, a disponibilidade de recursos, a ausência de problemas, são os fatores básicos da felicidade. E, para tanto, se empenha com desespero. Então, a gente acha que felicidade é ter dinheiro, né? Felicidade é ter poder. Felicidade é ter posses, em geral. Ter posição social. A gente pensa que é isso, né? Aí a gente busca e, às vezes, não mede dificuldade para alcançar. Pisa no outro, faz o outro de escada, né? Humilha o próximo, tenta vencer o próximo para poder chegar a essa condição mais de felicidade. Mas aí, ao desfrutar deles, porém, dá-se conta que não se encontra ditoso, embora confortado, porque é no seu mundo íntimo de satisfação e lucidez em torno das finalidades da vida que estão os valores da plenitude. Então a pessoa, mesmo quando ele quer ter as coisas, né, aí consegue as coisas. Mas ele pode ser feliz tendo as coisas? Pode, mas pode não ser feliz também. Que vai depender do como ele vai agir possuindo. Então, a pessoa que possui coisas, bens materiais, que possui poder, que possui conforto material, uma casa boa, um carro caro, uma casa confortável e dinheiro, né, para poder fazer o que quer, isso poderá dar felicidade? Talvez não, mas ele em si poderia ser feliz, por que não, né? Poderia ser feliz, mas geralmente não é, porque a gente busca a felicidade, mas a felicidade está mais intrínseca a nós, né? Não está nas coisas materiais. Aí ele tem tudo, igual tem pessoa, igual nós vimos pessoas que têm beleza física, têm saúde física, tem família boa, tem dinheiro, tem posição social boa e suicida. Porque essas coisas não garantem nenhuma felicidade de ninguém, né? As leis kármicas são a resposta para que alguns indivíduos fruam hoje o que a outros falta. Ao mesmo tempo, são a esperança para aqueles que lutam e anelam, acenando-lhes a possibilidade próxima de aquisição dos elementos que felicitam. Idear a felicidade sem apego e insistir para consegui-la, trabalhar as aspirações íntimas, harmonizando-as com os limites do equilíbrio, digerir as ocorrências desagradáveis como parte do processo, manter-se vigilante, sem tensões nem receios, isso dará o amadurecimento psicológico libertativo dos karmas de insucesso, abrindo espaço para o autoencontro, a paz plenificadora. Aí ele mostra, então, quando a gente abre espaço
para o autoencontro, né? Como o próprio no Evangelho já coloca, que o autoconhecimento, o conhecer a si mesmo, é o passo, né, para a gente começar essa nossa caminhada de planificação, essa qualidade de compreender, de modificar e de melhorar, porque só desfrutar das coisas que aparentemente são agradáveis, muitas vezes fica um vazio, né? Que a pessoa, às vezes, ele quer coisas materiais, mas ele vai chegando, quando ele possui, ele vê que aquilo não dá felicidade. Ele quer um conforto no lar, uma casa boa, mas às vezes quando ele tem o conforto no lar, mas a paz interior dele às vezes não está boa, ele não vai ser feliz. Ele quer uma família boa, aí ele tem a família boa, equilibrada, mas dentro dele está faltando algo. Ele não consegue ser feliz. Por isso, quando a pessoa se encontra consigo mesmo e começa o trabalho de entender-se a si mesmo e percebe que é no processo de renovação espiritual que consegue melhorar, aí ele pode começar a encontrar a paz que planifica. É isso aí. Muito bem. Então ela nos convida aqui a amadurecer, né? Amadurecimento psicológico, ela encerra aqui, né? Amadurecimento psicológico é o caminho. E o amadurecimento psicológico é a gente saber viver. Como diz a música, é preciso saber viver. Então a gente aprender a usar os recursos com equilíbrio, a trabalhar o equilíbrio interior, né? A olhar para nós, para dentro de nós, né? Ela diz para insistir nesse caminhar, insistir, ser vigilante, para que a gente possa conquistar esse amadurecimento psicológico, fazer esse autoencontro conosco mesmo para conquistar essa paz planificadora que ela encerra aí com essas duas palavrinhas, autoencontro e a paz planificadora. Barça Novo? Opa, tinha dado uma cochiladinha. Mas tá aqui de novo. Oitava parte, começando agora. O homem perante a consciência. Essa é a oitava parte. Tem alguns títulos nela, né? E o primeiro título, que é o capítulo 32, é Nascimento da Consciência. Antropológica e historicamente, a sobrevivência equilibrada do homem e da sociedade tem estado sempre vinculado à ideia de um mito central, no qual se aurem os valores éticos de sustentação das suas atividades e do seu equilíbrio. Toda vez em que os fatores adversos interferem nos mitos humanos, desacreditando aqueles que sintetizam as suas aspirações, os homens se encaminham para o caos e se agridem e se perturbam as suas aspirações. Os homens se encaminham para o... Opa, estou de novo lendo. Se perturba parecendo haver perdido o rumo, né? Isso. Passada a tempestade, os seus remanescentes não destruídos in totum emergem, dando surgimento a uma nova ideação, e um mito criativo aparece preenchendo a lacuna deixado pelo anterior. No estado atual da sociedade existe a carência de um mito predominante, que aglutine todas as mentes, sobre elas derramando as suas benesses e confortando-as. A perda do mito expõe os conteúdos psíquicos que alteram os objetivos das suas necessidades,
fazendo-os mergulhar no vazio ou no desinteresse, no prazer ou na alucinação do poder. Em se considerando que nenhum desses objetivos planifica o indivíduo, ele passa a disputar a necessidade abrangente do despertar da consciência, interpretando os mitos menores nele jacentes. Do mesmo. Eu não entendi essa questão do mito, seu Maurício. O senhor entendeu? Não? Fiquei meio confuso. Ei, tá gravando aqui. Aqui fala que existe uma... só vamos ver aqui em cima. Toda vez que fatores diversos interferem no mito, lá no começo já fala, né? No começo já fala, vamos tentar... fala que tem estado, a sociedade, o homem e a sociedade tem estado vinculado à ideia de um mito central, no qual se unem os valores éticos disso na sustentação das atividades e do seu equilíbrio. Que eu acho que mito, aqui quer dizer talvez uma crença criada, né, em algum ser que não existe, né? Porque o mito ele é muito simbólico, né? Deve ser isso. Você cria uma ideia e isso quer sustentar naquela ideia, né? Porque ela fala que toda vez em que os fatores adversos interferem nos mitos, naquela crença que a gente adquiriu, né? Nos mitos humanos, desacreditando aquele que sintetiza suas inspirações, os homens se encaminham para o caos e se agridem e se perturbam, parecendo haver perdido o rumo. Que é aquele mito aí quando os fatores interferem nesses mitos humanos, aí eles se perdem, né? Porque acreditaram numa coisa e essa coisa não está sustentando mais, né? Talvez seria isso. Aí depois passa a tempestade, os seus remanescentes não destruídos, os seus remanescentes não são todos destruídos, aí voltam, não foram destruídos, voltam. Dando surgimento a uma nova ideação. Um novo mito, uma nova crença, né? Em alguns valores volta de novo. Aí faz o estado atual. O estado atual, na sociedade, existe a carência de um mito predominante. A gente precisa de um mito para a gente seguir naquela direção. Que aglutine todas as mentes sobre elas, derramando suas benesses e confortando-as. A perda do mito expõe os conteúdos psíquicos que alteram os objetivos das suas necessidades, fazendo-os mergulhar no vazio, no desinteresse no prazer ou na alucinação do poder. Em se considerando que nenhum desses objetivos planifica o indivíduo, ele passa a disputar necessidades abrangentes do despertar da consciência, interpretando os mitos menores nele jacentes. Então eu comecei a entender mais ou menos como essas crenças que a gente cria, né? A gente acaba criando alguns valores, né? E a própria sociedade também cria, né? Esses mitos, em vez de crer, em vez de analisar uma fé raciocinada, que o Espiritismo ensina, por exemplo, que Jesus já ensinou, a gente acaba querendo seguir um chefe, né? Aí nomeia no chefe aquele que vai nos conduzir. Mais ou menos isso que eu tentei entender. Vamos para frente então, né? Vamos ver, quem sabe mais à frente Talvez tem mais mais detalhes. Jung, em uma análise profunda, estabeleceu que a existência só é real quando é consciente para alguém, afirmando a necessidade que o Criador possui em relação ao homem consciente. Oportunamente, voltou a esclarecer que a tarefa do homem é
Conscientizar-se dos conteúdos que pressionam para cima, vindos do inconsciente. Esse despertar e crescimento da... Era o senhor que tinha que ler agora, não era? Não, mas continua aí, tá bom demais. Tá ótimo. Eu estou meio à frente agora que eu percebi. Pode continuar. Ai, ai. Esse despertar e crescimento da consciência, ainda segundo o eminente psicanalista, termina por afetar-lhe também o inconsciente. É óbvio que seus conteúdos psíquicos emergentes formam a consciência, as contribuições atuais desta se irão incorporar ao inconsciente, que surgirá mais tarde. Deste modo, o nascimento da consciência se opera mediante a conjunção dos contrários, como decorrência de uma variada gama de conteúdos psíquicos que formam as impressões arquetípicas ao fazerem contato com o ego, dando surgimento à sua substância psíquica e tornando todo esse trabalho um processo de individuação. Daí surge o discernimento entre as coisas opostas, o eu e o não eu, o ego e o inconsciente, o sujeito e o objeto, a própria pessoa e a outra, dando campo aos conflitos. Este sentimento que enfrenta e contesta torna-se uma forma altamente criativa de luta, cuja vitória proporciona satisfação, ampliação e aprimoramento da vida. Passa a impressão aqui que a gente vive numa confusão, né? A gente vive confuso, né? Criamos arquétipos, depois esses arquétipos que talvez tenha a ver com a questão do mito anterior aí que foi dito, a gente desfaz ele, faz um novo arquétipo, né? Que é aquela forma que a gente idealiza, né? Para nós mesmos. E a gente vive nessa confusão. No capítulo anterior ele falava dos altos e baixos, né, das oscilações, e aqui também parece que é isso, né? Coisas opostas, o eu e o não eu, o ego e o inconsciente, o sujeito e o objeto. No finalzinho, quando a gente vai discernir uma coisa da outra, vai entender melhor isso aí, né? Essas coisas. Por enquanto a gente mistura um pouco as coisas, né? Não sabe bem o que é uma coisa, o que é outra. E aí a gente vive nessa luta, né? Nós estamos nos conhecendo, nos conscientizando de nós mesmos. Não sei se esse capítulo está mais difícil para mim. Eu estou observando, Odilon, que aí dá para perceber o tanta grandeza de Deus e tanta beleza da criação dele, né? Então ele não nos criou pronto, já evoluído, já iluminado. Ele nos criou simples, pronta para nós nos construirmos mesmo, para a gente nos construir. Então, a gente vai nos construindo, vai se construindo, né? Porque você vai, luta, você vai aprendendo, vai desaprendendo, vai errando, vai aprendendo de novo, comete erros, comete equívocos, e depois você conserta aquilo, e vai ao longo desse crescimento, e com isso a gente vai aprendendo, né? Porque o aprender é isso, né? Aprender é você errar, criar uma coisa, aí depois você vê que aquilo não foi tão bem, mas já serviu, né? E quando se cria os mitos. Os mitos são importantes também. Você cria aquelas figuras, aquela forma de acreditar, de pensar, e acha que aquilo te ilumina, que te guia, mas às vezes depois você vai ver que não foi bom, mas de alguma forma te deu uma forma de caminhar, né? Então,
tudo que a gente faz nas nossas encarnações redunda em crescimento, né? Então não tem nenhum passo que nos sirva para crescimento, até os nossos erros graves, até os erros graves que nós fazemos servem para o nosso crescimento. Mas eu fico imaginando, a gente não pode julgar as pessoas, né? Mas a gente sempre fala do Hitler, por exemplo, que ele, mais o grupo dele, então ele foi o idealizador, e junto com muitos outros, é claro, tanto encarnados e desencarnados, de muitos males que aconteceu, né? Muitas ações ruins que ele fez. Quantas pessoas morreram por aquelas ideias? Quantas pessoas foram condenadas à morte no gás, foram queimados por aquilo. Mas agora imagina o quanto que isso não vai servir para o crescimento dele, que ele vai passar por muitas dificuldades, aí ele vai começar a trabalhar para fazer para melhorar, e isso vai ficar gravado nele. E vai ser ele possivelmente, quando ele começar a crescer, ele vai crescer bastante, porque ele vai perceber o quanto que ele se enganou. É igual, por exemplo, quando a gente comete um deslize muito grande. Você chega num local, num terreno liso, que está aquele barrinho liso, íngreme, aí você pisa e cai longe, bate a cabeça. Daqui a pouco você vai passar de novo ali, você já não cai mais. De jeito nenhum, porque agora, se foi só você deslizou um pouquinho só, nem caiu, pode ser que daqui uns minutos você vai passar lá para até cair. Porque aquele pequeno deslize não serviu de conhecimento. Agora, quando o deslize é maior, ajuda a pessoa a se preparar para não errar, né? Para se corrigir daquilo lá. Então, Deus é tão sábio, tão bom, que Ele nos dá tanta oportunidade, né, de crescimento, nos dá... inclusive que nós aprendemos que, para nós que somos espíritas, sabemos que nós somos produtos de longas encarnações, de muitos milênios, e esse consciente, esse inconsciente que nós trazemos, nada mais são do que isso, né? Do que o produto que nós somos no passado, que nós já fomos, nós guardamos aqui, né, com a gente. Aí nós temos ele guardado. Então, embora nós tenhamos dificuldade para acessar aquelas informações, que já está aqui, os erros que eu fiz, os acertos que eu fiz, né? Toda essa minha caminhada, toda essa experiência que eu já tive nos milênios anteriores, estão guardadas aqui no meu cérebro, no meu cérebro espiritual, ou seja, na minha consciência, né? Está no meu inconsciente ou subconsciente, não sei qual é o nome que seria o mais correto nesse sentido, mas está aí guardado. Que a gente já sabe disso já, porque de alguma forma está guardado. Posso não lembrar diretamente, mas alguma coisa nos recorda. E tudo isso nos ajuda nessa caminhada. Ok, vamos para o próximo então, né? Agora só a leitura é sua, né? Pode ser agora. Aí está. Sem essa dualidade dos opostos, que falou do eu, do não eu, por exemplo, né? Que leva à reflexão, no processo de individuação, não há aumento real de consciência, que somente se opera entrando em contato com os opostos e os observando. Parece que a gente aprende muito, né, com os opostos. Até aqui mesmo, a gente lembra dos opostos, do escuro e o claro, né? Ou o escuro e a luz, treva e luz, alto e baixo, Deus e as trevas, que a gente conhece muito, e a gente, bem e mal, né? Eu e não eu, a gente, tudo isso nos leva à reflexão, né? Você aprende muito observando os opostos, ela quer dizer isso aí.
A consciência, do ponto de vista filosófico, é um atributo altamente desenvolvido na espécie humana e que se caracteriza por uma oposição básica essencial e o atributo pelo qual o homem toma em relação ao mundo, bem como aos denominados estados anteriores e subjetivos, a distância em que se cria a possibilidade de níveis mais altos de integração. Então fala que a consciência é um atributo altamente desenvolvido da espécie humana. Então, é que está falando de espécies, né? Aí, então tem as outras espécies de animais não têm essa consciência desenvolvida como nós temos. Então, nós, já humanos, que somos espíritos já humanos, temos essa consciência bem em processo, assim, bem evoluído, né? Desenvolvido. Por sua vez, declara ainda Jung, a consciência é a relação dos conteúdos psíquicos com o ego. Conteúdos com o ego. Na medida em que essa relação é percebida como tal, pelo ego. Então, a consciência é a relação dos conteúdos psíquicos com o ego. Então, a relação, porque o ego seria talvez quando fala do ego aí, seria o eu, né? Eu, espírito. Talvez, não sei se ele tinha essa consciência de espírito. O homem como ser espiritual, né? Então, esse ego está muito mais voltado para o nosso eu espiritual, nosso eu verdadeiro. E conclui que as relações com o ego, que não são percebidas como tal, são inconscientes. Tem uma relação, mas está guardada, né? Estabelece, ademais, a diferença entre consciência e psique, que esta última representa a totalidade dos conteúdos psíquicos, como esses conteúdos, na sua totalidade, não estão vinculados ao ego. Tais não são consciência. Ele mostra a consciência que fala que a psique, então tem o ego e a psique. E a psique representa a totalidade dos conteúdos psíquicos. Então, todo conhecimento que nós adquirimos, né, tanto agora como do passado, e fala que como esses conteúdos na totalidade não estão vinculados ao ego. Tais não são consciência. Então, o que não está no ego não é consciência, porque já é conteúdo, né? Mas assim, eu acho difícil a gente fazer diferença. Então, aí mostra mais ou menos isso, que o ego é o nosso eu, espírito, por exemplo, né? E a psique já é o conjunto de conhecimentos, de conteúdos que nós adquirimos. Mas as duas coisas têm relação, porque o conteúdo tem relação com o eu, né? O eu espiritual que nós somos. Nós, eu espiritual, nós temos relação com o que nós conhecemos, com os conteúdos que já vivenciamos. Mas não são a mesma coisa. Não estão vinculados no ego. Tais não são consciência. Nos mitos centrais de todos os povos, os apóstolos formaram essência das suas crenças, dos seus conteúdos psíquicos, geradores de consciência. Essa questão da relação, que para mim ficou meio voltando aqui. Quando ele fala assim, e conclui que as relações com o ego, que não são percebidas como tal, são inconscientes.
estabelece demais a diferença entre consciência e psique, que esta última representa a totalidade dos conteúdos psíquicos. E como esses conteúdos, na sua totalidade, não estão vinculados ao ego, tais não são conscientes. Então, a psique, que é o conjunto de conhecimento, não é consciência, porque ela é o conjunto de conteúdos. Agora, a relação com o ego, que aí sim é consciência. Com consciência, eu acho que está na relação direta com o nosso eu espiritual. Boa noite, dona Diva. Seja bem-vinda. Tá bom. Tudo bom. Boa noite, Diva, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Fazia tempo que a senhora não conseguia entrar no nosso estudo, nossa live. Tô custando a É bom que deu certo dessa vez, né? Muito bem. Não anda boa, então às vezes eu esqueço. Quando eu lembro já passou da hora. Então, a gente... Não sei se... Acho que todos já devem ter visto, né? Aquela representação gráfica do consciente e inconsciente, que eles colocam um iceberg, né? Não sei o que é que a está me pontinha do iceberg é acontecendo, pequenininha, né? E lá embaixo tem aquela pedra enorme. Não está ouvindo? No mar, né? No mar, o iceberg tá... A gente só vê a pontinha, nós não vê o tamanho que tem embaixo. Então ali é a representação gráfica do consciente e do inconsciente. Então, o nosso inconsciente ele é enorme, né? Ele está submerso, ele ainda para nós, né, pelo menos nessa existência, é um desconhecido. E ela fala sobre essa relação do consciente e inconsciente aqui, né, que nós estamos trabalhando, né, para cada vez mais entender, né, o que está oculto na nossa mente, nas nossas vivências, e trabalhar esses conteúdos para que a gente possa conviver com eles. Hoje nós não temos condições, né? Nem as existências passadas nós não conseguimos, nem a última, né? Imagine, né? Nós não temos condições de lembrar, porque se a gente lembra alguma coisinha, já começa a ter culpas, a ter pesares, de repente pode reavivar certas emoções negativas, desequilibrantes. Então a nossa inconsciência ainda realmente ela é desconhecida para nós, mas ela lembra que nós estamos nesse caminho, né? De um dia a gente poder ter ela clara também, né, na nossa relação. Hein? Eu estou só complementando aí, achei muito interessante quando você falou, lembrou aí da imagem da pontinha do iceberg. A pontinha está vendo lá, é o consciente, né? E todo o iceberg, o restante, está no inconsciente. Aí, para nós que somos espíritas, fica mais fácil de entender isso. Sim. Ainda. Porque nós somos produto de milhares ou milhões de anos, sabemos. Não sei. Mas uma questão de tempo é até complicado a gente calcular. Mas sabemos que somos seres que viemos de muito longe, né? E o consciente é isso que nós estamos vendo hoje, né? O consciente é o que a gente está vendo hoje. E o quanto nós aprendemos do passado, quanto nós vivenciamos, quantas vidas, quantas encarnações, quanto tempo vivemos, aprendemos no mundo espiritual, quantas experiências que tivemos ao longo de toda essa trajetória, talvez lá de quando éramos ameba, quem sabe, não sabe como é que era, aí para chegar hoje. Então, aí dá para você perceber que a pontinha do iceberg, esse pouquinho que nós sabemos de hoje, estando consciente, e toda essa trajetória nossa de milhares e milhares e milhares e milhares de anos passados, está aqui no inconsciente, né? Está guardado, né? Mas só que nós não lembramos dele. Está guardado. Muito bem, nosso horário já está na hora? Falta 15, acho que está na hora.